Vancomicina ela é muito antiga, pessoal. Ela foi desenvolvida na década de 50. Na época, quando se desenvolveu a vancomicina, ela tinha uma purificação muito difícil. E ela foi desenvolvida também por um agente bacteriano, por uma cepa, né? E ele é um antibiótico biológico, né? Então ele foi desenvolvido a partir de uma bactéria. E você tem a vancomicina, quando ela é purificada tecnologicamente, ela vem com muita impureza. Então, quando ela começou a ser usada na década de 50, ela gerou muito efeito colateral, reações alérgicas, anafiláticas, essa coisa toda, e rapidamente ela parou de ser usada. Na época, pra vocês terem uma ideia, os americanos produziam muito isso também naquela época, eles chamavam de lama do Mississippi, de tão suja que era, ela tinha até uma cor meio avermelhada, a vancomicina. Então era difícil a purificação. Aí, a partir da década de 60, 70, a purificação melhorou. E aí, a partir da década de 70, 80, começou a se utilizar novamente a vancomicina de uma maneira muito mais segura. Então, pessoal, a vancomicina, que é o carro-chefe do glipeptídeo, ela volta ao nosso dia a dia na prática médica lá na década de 70, década de 80, começa a utilizar de maneira mais contínua. Mas para que serve esse antibiótico? A vancomicina é uma droga que tem uma atividade quase que exclusiva para gram-positivo, poucos gram-positivo, e anaeróbios. Mas anaeróbio nós temos várias drogas que têm eficácia, e as bactérias anaeróbicas não são bactérias que dão muito problema do ponto de vista de resistência. Então nós vamos focar mais a vancomicina como sendo uma droga quase que exclusiva para cobrir cocos gram-positivo. E quem são os cocos gram-positivos? Principalmente Streptococcus e Staphylococcus, esses dois gêneros. Então nós temos o Strepto e o Staphylo. Mas a vancomicina tem mais algumas características. Ela tem uma indicação precisa para essas cepas, para Streptococcus e Staphylococcus, e aí vale quase todas as espécies, mesma coisa para Staphylococcus. Então nós temos uma droga que tem cobertura para várias cepas, várias espécies, e nós temos qual a importância disso? Porque a vancomicina, ela não é a droga de primeira linha para esses gram-positivos comunitários. Então, não tem essa característica do ponto de vista de ser a droga de escolha, primeira escolha, para os cocos gram-positivos de comunidade. Ainda nós temos essa segurança ainda de não precisar prescrever essas drogas aqui no Brasil com primeira escolha para infecções por gram-positivo, ou por Streptococcus ou por Staphylococcus. Agora, é importante lembrar que a vancomicina tem uma característica importante, que ela cobre gram-positivos, principalmente estafilococcus, que são resistentes à meticilina ou oxacilina. Então, essas cepas de estafilococcus, principalmente estafilococcus aureus, que tem hoje um padrão de resistência, principalmente dentro do hospital, muito alto para oxacilina, a vancomicina é droga de escolha. Então, nós temos a nossa rotina utilizar a vancomicina, que é um glicopeptídeo, para esses pacientes que têm infecção por estafilococcus aureus, principalmente, ou estafilococcus não aureus, que são os coagulados negativos, principalmente, que tenham infecção nosocomial no hospital. Então, quais são essas infecções? Infecções de catéteres, principalmente, de partes moles, pneumonias associadas à ventilação mecânica. Então, você tem uma gama infecções do sistema nervoso central por dispositivo, tipo derivações ventriculares. Então, esses ambientes acabam desenvolvendo muita infecção. Infecções pós-operatória, com materiais protéticos, né, com próteses. Então, o estáfilo acaba sendo uma cepa extremamente frequente. E você tem por obrigação de lembrar de Staphylococcus aureus em paciente hospitalizado. Aí sim, o paciente está hospitalizado, quando infecta por cocos gram-positivos, por Staphylococcus aureus, nessas situações que eu falei, eles acabam tendo cepas que podem estar resistentes à oxacilina. Então, você tem por obrigação fazer essa cobertura. Então, se você tem um paciente hospitalizado, com uma infecção pulmonar, uma infecção de parte mole, dentro do hospital, que infectou depois de uns 3 dias dele internado, pelo menos umas 72 horas no hospital, que ele não tinha aquela infecção. Você tem que lembrar de Staphylococcus aureus e precisa lembrar que ele pode ser oxacilina resistente. Você tem que cobrir com vancomicina. E aqui cabe alguns detalhes importantes que nós vamos tratar empiricamente muitas vezes. Então, quando é uma pneumonia, então você vai tratar empiricamente. Mas às vezes, quando é uma infecção de parte mole, uma celulite necrotizante que tem abscesso,
ou uma infecção de sítio cirúrgico, você consegue colher material, você vai colher esse material. Começa a vancomicina antibiótico e fica em cima da cultura. A hora que a cultura estiver pronta, você consegue decidir se vai manter ou não a vancomicina ou vai trocar por outra droga. Isso é importante para você manejar seu doente com mais segurança. Então vejam só, a vancomicina, que é o glicopeptídeo mais importante, ele tem uma indicação muito precisa. Apesar de ser uma indicação muito precisa, muito verticalizada, ela é uma indicação frequente. Compreende isso? Está fazendo sentido para você? Porque, veja só, apesar dela cobrir Staphylococcus aureus ou alguns outros gram-positivos, cocos gram-positivos, tipo Staphylococcus negativo, é bem restrito, mas são cepas que têm impacto hospitalar muito alto, que estão sempre entre as 2, 3, 4 primeiras infecções dentro do ambiente hospitalar. Então nós temos que sempre estar tomando esse cuidado. Principalmente se você já conhece o ambiente hospitalar, que tem as cepas definidas por uma comissão de infecção hospitalar, de infecções relacionadas à saúde, assistência à saúde. Então você pode ter uma informação médica que já tem as cepas que são Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina e que você vai utilizar essa droga com mais frequência.